CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao livro dos Espíritos. Antes, porém, faremos a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e a prece. Vai, Raquel. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba. Chamo-me Caridade. Sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã o meu passeio habitual e, com o coração magoado, venho dizer-vos: ó, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas, e quanto tendes que fazer para secar todas elas. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus existe. Vós sois suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que, se minhas palavras serenavam um pouco o seu coração, elas não lhe enchiam o estômago. Eu ainda repetia: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criança, tomou-a em seus braços e a ergueu no espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser que só recebia de um seio estéril uma alimentação insuficiente. Tá bom. Faz a prece, por favor. Pô, pai. Vamos. Quem é o patrono aqui do... Eurípides Bassanufo. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, Espíritos de luz, trabalhadores e benfeitores do CEAP, Eurípides Bassanufo, patrono do nosso estudo, altivo, e tantos outros espíritos que estão aqui com a gente nesse momento, pedimos a intuição de vocês no entendimento das questões do Livro dos Espíritos. Pedimos que nossos corações estejam abertos para recebermos todas as informações que pudermos e sairmos daqui mais conscientes da doutrina, mais conscientes do mundo espiritual, da doutrina de Allan Kardec, e com a sensação de estarmos mais instruídos e mais certos diante do nosso propósito aqui na Terra. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor, damos início a mais uma aula do Livro dos Espíritos da noite de terça-feira. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Caraca, hein? Ela me perguntou aqui quem era o patrono do nosso curso. Eu disse que era o espírito chamado Eurípides Bassanufo. Então, quem foi Eurípides Bassanufo? Vou falar bem rapidinho aqui. Ele nasceu no dia 1º de maio de 1880. Ele nasceu ali no Triângulo Mineiro, na cidade de Sacramento. E ele morreu em novembro, 1º de novembro de 1918. Então morreu novo, 30 anos, né? Morreu novo, na gripe espanhola. Foi um grande educador. Ele veio preparar aquele lugar para o Chico, para a vinda do Chico. Então, numa cidade pequenina chamada Sacramento, uma cidade católica,
Maiara já está dormindo? Nem começou ainda, Maiara? Então, era uma cidade católica, ele era católico e se tornou espírita. E por esse motivo o padre gostava tanto dele, porque ele tinha muito trabalho na igreja, ele era muito ativo na igreja. E o padre surtou quando Eurípides se declarou espírita e abandonou o trabalho junto à igreja católica. E o padre achou que aquilo foi em função dele ter dado a Bíblia para o Eurípides ler, porque era proibido. E ele gostava tanto de Eurípides que deu a Bíblia para ele ler. Ele foi vereador da sua cidade, ele foi um político, depois de muito seu pai insistiu tanto que ele pegou um mandato político. E Eurípides, além de um grande educador, foi um grande médium, Ele tinha uma escola chamada, que ele criou e fundou, Liceu Sacramentano. E ele tinha os seus alunos, que ele dava aula, ele mesmo dava aula, uma prima sua dava aula de matemática, de física, de português, de astronomia. Tinha agricultura, que ele ensinava a plantar, colhia, até hoje tem lá a escola, colhia o que plantava para fazer a sopa lá dos alunos. E ele tinha um tio que era espírita, tinha um centro espírita, afastado ali da cidade, o tio Mariano, que era conhecido como tio Senhor. E quando ele conversava com o tio, ele tinha muito argumento, e o tio uma vez disse para ele, olha, eu não sei discutir contigo, porque o tio era analfabeto. Era analfabeto? Não, esse tio não era analfabeto. Sim, era analfabeto. E o Eurípides era muito inteligente. E ele deu para o Eurípides de presente o livro Depois da Morte. Você conhecia isso, Maiara? Deu o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E disse assim para ele, tudo o que você quer está contido aí nesse livro, as respostas. Depois a gente conversa. E o Eurípides leu a madrugada todinho o livro, devorou o livro. Leu e releu o livro, num dia só, numa noite só. E ele foi então no centro espírita do tio Senhor. Ele se converteu com o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Ele encontrou todas as respostas que ele queria. O livro Depois da Morte, abrindo um parênteses, foi o resultado de um congresso espiritualista, em que Leon Denis fez um discurso. E eles gostaram tanto de que Leon Denis disse, escreve um livro, escreve sobre isso. Ele fez um resumo da doutrina espírita. Escreve isso em 300 páginas, que os oradores falavam muito naquela época, né? E ele foi, acho que em 1910, que foi lançado o livro Depois da Morte. Leon Denis, então, escreve o livro, que é um resumo da doutrina espírita. Equivale ao livro dos Espíritos. E o nosso querido Eurípides leu aquele livro, foi no centro espírita, viu lá as manifestações e disse assim, ele em pensamento dentro do centro. Olha o que é um missionário, hein? Eu nunca compreendi bem o Sermão do Monte. E eu gostaria que o espírito de João Batista, que está relatado lá no Evangelho de João, que João Evangelista, João Batista não, tem um Batista e tem um Evangelista, que João Evangelista viesse me explicar o Sermão do Monte, na hora da manifestação. E o espírito de João vem, através do tio dele, que era analfabeto, e discursa sobre esse Sermão do Monte. Então, nesse dia, Eurípides se torna espírita, né, novo ainda, seus 20 e poucos anos. Com 20 e poucos anos ele já era professor, já tinha escola, já fazia tudo. Ele se torna espírita. E quando ele se torna espírita, foi um escândalo na cidade pequena,
que os pais fizeram? Tiraram os alunos, estou resumindo bem a história. Eu estive lá em Sacramento, eu vi a escola, está lá até hoje. Leite. Eu nunca vou esquecer aquele doce de leite. Tu lembra que você trouxe um doce de leite? Ela está lembrando do doce de leite que eu trouxe de Sacramento. Uma coisa tão importante, ela lembra do doce de leite. Não, era criança. Não, mas eu não me lembro, não. Mas, enfim, os alunos foram retirados da escola. E em sonho, Maria, mãe de Jesus, aparece para ele e diz assim: não se preocupe, você vai tirar o nome da escola de Liceu Sacramentano e vai colocar o nome de Colégio Allan Kardec. E você vai ensinar o Evangelho segundo o Espiritismo no colégio. Agora vocês vejam, já não tinha aluno nenhum. Mudar o nome do colégio para Colégio Allan Kardec, de Liceu Sacramentano para Colégio Allan Kardec. Ainda colocar na matéria, no currículo, o Evangelho, e assim ele fez. Como todo mundo gostava de Eurípides, ele era conhecido na cidade por todos, todos o respeitavam muito, o admiravam, devagarinho os alunos foram voltando à escola, devagarinho a escola passou a funcionar a pleno vapor. E os seus alunos gostavam muito dele, muito dele. Uma vez, não tem muito tempo, não sei se ele ainda está vivo, um dos seus alunos fez uma palestra lá no Leon Denis. Ele estava morando lá em Franca. Não sei se ele ainda continua encarnado. Ele foi falar sobre o tempo de aluno, o tempo de Eurípides, enfim. Então ele foi um grande educador. E assim lá gostam que falem de Eurípides, né? Tem parente lá ainda. Mas também foi um grande médico, ou melhor, um grande médium. Um grande médium. Ele fazia os remédios homeopáticos e dava para os seus pacientes. Teve até ele foi responder, foi para a delegacia, porque entregaram ele que ele estava exercendo a medicina ilegal, exercício ilegal da medicina. E ele foi então conduzido à delegacia, recebe eles ali, vê se a gente... pode chegar, pode entrar. Então ele foi à delegacia e foi responder pelo exercício ilegal da medicina. Ele levou a sua valise. Depois que o delegado o interrogou, falou que ele estava sendo acusado do exercício ilegal da medicina, falou uma porção de coisas para ele. Quando terminou, ele se levantou e o delegado perguntou: e para onde você vai agora? Para onde o senhor vai agora? Ele: vou atender os meus doentes. E ele morreu trabalhando. Veio a gripe espanhola, ele pegou a gripe espanhola e desencarnou com a gripe espanhola, mas ajudando as pessoas, levando remédio para todas as pessoas. Tem vários casos interessantíssimos de Eurípides. Ele não dormia antes da meia-noite e às 4 da manhã ele já estava de pé para fazer os remédios. Ele teve um sonho, isso aconteceu depois de um sonho, que ele encontrou Jesus e viu que Jesus estava chorando. Nesse encontro, Jesus chorava. E o bom era eu ler essa descrição, porque é muito emocionante. Mas vou contar aqui do meu jeito. Não vou mentir, pode ser que eu omita alguma coisa. Mas ele viu que Jesus chorava. E ele queria consolar Jesus, ele não sabia o que fazer, não sabia se ir adiante, o que fazer. Está o esplendor do Cristo. E ele pergunta para Jesus assim, ele resolve perguntar depois de muito tempo: por que o Senhor chora? E Jesus não respondeu nada. E ele se atreve a fazer mais uma pergunta: choras por aqueles que não conhecem o teu Evangelho, que fazem o mal na terra, chora pelas dores da terra, mais ou menos assim. Aí Jesus levanta a cabeça e diz para ele: não, esses são meus filhos, que necessitam de consolo, necessitam de compreensão, são muito sofredores,
Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. Então, imediatamente, Jesus volta ao corpo, Jesus não, Eurípides imediatamente volta ao corpo e acorda de repente. E desde esse dia, ele nunca mais deixou de trabalhar. Por isso, ele não dormia antes da meia-noite e não ficava na cama depois das 4, trabalhando para ajudar as pessoas. E dentre vários episódios, vou contar só um caso aqui dele, mediúnico. Além do grande educador que sempre foi, ele tinha o dom da ubiquidade. E eram tantos eram os fenômenos, que ele, quando os alunos já sabiam, que ele falava com o que eu queria fazer, o que ia acontecer. Então ele, quando ele cruzava os braços e cochilava, sabia já, ficava todo mundo quietinho que ele ia em trabalho. Então um dia ele fez isso, saiu do corpo e daqui a pouco ele voltou. Ele, antes de ir, ele falou assim: olha, a fulana, dona fulana, vai ter um menino agora, ou uma menina, está em trabalho de parto, eu vou lá ajudar. Aí ele dormiu, os alunos ficaram esperando, ele voltou e falou: nasceu lá uma bela menina, vou dizer que é uma menina, não me lembro se era menina, ela está muito bem, está tudo correndo bem com ela. Mas o marido dela está vindo para cá, ele está vindo para cá, ele não vai acreditar que eu fui lá. Ó, ele está chegando, apeou o cavalo. Então, quando alguém entrava na sala, vinha, todos os alunos se levantavam. Ele vai entrar, levanta todo mundo. Os alunos levantaram, o marido desesperado: minha mulher vai ter um neném, está tendo filho, vamos lá, seu Eurípides, vamos socorrer. Não tinha médico, né? Aí ele falou: mas eu já fui lá, ela está bem, parabéns, é uma bela menina, ou um belo menino, não me lembro, está tudo bem com ela. Ele: não, mas o senhor não foi mesmo. Aqueles caminhos, né, do interior, uma estrada só, um caminho só, ele vinha a cavalo, não encontrou com Eurípides. Não, eu não encontrei o senhor, mas eu já fui. O senhor vai comigo. Obrigou ele a ir. Ele foi. Quando chegou lá, a mulher falou assim: mas seu Eurípides, por que o senhor voltou? Não estava tudo bem, não precisava se preocupar. Então, olha, ele foi em espírito, se materializou, fez o parto e retornou. Olha que espírito. Pô, ele encontrou Jesus. Ele conversou com Jesus. O Chico uma vez disse assim: fazer uma biografia de Eurípides Barçanufo seria quase o mesmo que fazer uma biografia de Jesus. Não precisa dizer mais nada, né? Então, a elevação desse espírito. E tem muitas passagens interessantes, muitas, mas até engraçadas. Tinha uma moça lá, uma aluna dele, só mais essa, e dizia assim, olhando para ele, encantada, ele disse assim: senhora fulana de tal. Ele chamava os seus alunos de senhor e senhora. Senhora fulana de tal, não fique tão encantada comigo, eu não vou me casar, eu vou morrer solteiro. E a senhora também. E a senhora também. E de fato, ela morreu solteira, foi ser professora do Colégio Allan Kardec e desencarnou bem velhinha, já a senhora, e não casou com ninguém. Então esse uma pequena palhinha do nosso Eurípides, o patrono desse estudo. Nós estamos estudando aqui, como vocês falam muito, né, o tempo, nós estamos estudando, vocês que chegaram hoje, sejam bem-vindos, o Livro dos Espíritos. O estudo é de 7 às 8, de 7 às 8, uma hora de estudos. E estamos na questão número 112, não é isso mesmo? É. 112. Primeira ordem dos Espíritos. Mas vou fazer um apanhado aqui. Nós vimos que os Espíritos dividiu os guias, né, os Espíritos guias aqui do trabalho, eles classificaram os Espíritos em 3 ordens. 3 ordens. E ele disse que nessas ordens nada havia de absoluto. Quer dizer, é assim e pronto. Não, podia
ter mais classificações ou menos classificações de acordo com aquele que fizesse a pesquisa. Então eles acharam que essa era uma classificação ideal e trouxe. Dividiu os espíritos e nós podemos também nos colocar nessa classificação. Tanto o espírito encarnado quanto o desencarnado. Então ele dividiu em 3 ordens. Na ordem dos espíritos imperfeitos, a terceira ordem. A segunda ordem dos bons espíritos. E a primeira ordem dos espíritos puros. Dentro de cada ordem, ele trouxe algumas classes. 5 classes dos espíritos imperfeitos, 4 classes dos bons espíritos e nenhuma classe é única, a primeira ordem, que são os espíritos puros. Tudo bem até aí? O que ele caracterizou dessas ordens? Eu vou ler só um pedacinho pequeno de cada ordem dessa. Então a terceira ordem, o dos espíritos imperfeitos, a predominância da matéria sobre o espírito. Predominância da matéria sobre o espírito. O que significa isso? Os espíritos da terceira ordem valorizam muito mais o que é da matéria, do mundo material, os prazeres, o poder, o dinheiro, tudo que a matéria nos oferece, do que as coisas do espírito, da alma, os valores da alma. Quando a gente vê o Chico, por exemplo, o Chico, ele valorizou mais o que é da matéria ou mais o que é do espírito? O Eurípides Barçanufo, que eu dei aqui alguns exemplos, valorizou mais as coisas do mundo ou as coisas do espírito? Então você pode classificar esses espíritos numa segunda ordem, porque os espíritos da segunda ordem há uma predominância do espírito sobre a matéria. E os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros, nenhuma influência da matéria. Nenhuma influência. Tem outras características também dos espíritos imperfeitos, que são a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Então, quando a gente der mais valor o que é do mundo em detrimento do que é do espírito, quando nós somos egoístas ou orgulhosos, nós estamos classificados como espírito imperfeito. E dentro dessa categoria, dessa ordem dos espíritos imperfeitos, ele trouxe as classes. Tem mais aqui uma página, 2 páginas inteiras falando sobre os espíritos imperfeitos, mas ele trouxe a 10ª classe dos espíritos impuros, depois dos espíritos levianos, dos espíritos pseudos sábios, dos espíritos neutros e dos espíritos batedores. 5 classes dentro dessa terceira ordem. Então, quando você escuta alguém aqui, bota a cabeça aqui no ouvido, ali na parede, e tem um grupo de pessoas ali falando mal da vida alheia, fazendo fofoca, vocês precisam ver quem está lá. Pelo conteúdo da conversa não dá para classificar? Aí você pensa, ali é um grupo de pessoas levianas, estão falando mal da vida alheia, estão fazendo fofoca. Então eu não preciso ver o espírito para classificá-lo, é só eu ouvir o que ele, como ele me influencia, que tipo de pensamento vem na minha cabeça, que tipo de mensagem ele dá, que tipo de conselho ele dá. E com o encarnado é a mesma coisa. Então você para ali na praia, no quiosque ali, que eu ia sempre ali bater um papo com a rapaziada, como chama. Então era aquela conversa de quem gostava de tomar seu negocinho, né? As conversas eram sempre as mesmas, as piadas não mudam, passava uma moça, eles mexiam, e não mexia, respeitava, mas sempre tinha um comentário. Isso é uma conversa séria, uma conversa elevada, uma conversa leviana. Então, você classifica da mesma forma o encarnado como o desencarnado, tá? Então ele tem essas classes aqui. E na classe dos bons espíritos, onde os valores do espírito sobrepujam
os valores materiais, você tem os espíritos benévolos, né, na quinta classe, os espíritos eruditos, os espíritos sábios e os espíritos superiores. Nós vimos cada classe dessa, nós vimos cada ordem e cada classe, com bastante calma aqui. E hoje a gente vai entrar então na primeira classe dos espíritos puros. Entenderam? Deu para a gente se localizar? Muito bem. Aí ele diz assim: primeira ordem, espíritos puros, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, há uma hierarquia no mundo espiritual. E essa hierarquia, ela se dá pela elevação moral e intelectual. Moral e intelectual. E o espírito puro, ele está acima de todos os outros, todos os demais, né, das outras classes. E ele continua. Primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Significa que o espírito puro, ele já foi espírito imperfeito. Deus nos criou iguais, da mesma forma, simples e ignorante. Simples, sem complexidade. Ignorante, que não sabe nada, não tem nenhum conhecimento, zero conhecimento. E é onde a gente classifica o ser simples e ignorante? Nos reinos inferiores da criação. Nos reinos inferiores da criação. Desde a mônada, lá, o ser unicelular, primeiro que apareceu sobre a Terra, até você chegar num ser complexo como o homem. Ah, significa que eu fui uma lagartixa? Você tem cara de lagartixa. Não. Não. Significa que eu fui um lobo? Que eu fui um rato? Não. Significa que eu fui uma árvore? Não. Mas o princípio inteligente que deu origem ao homem, ele passou por todos esses reinos, o mineral, vegetal, animal e hominal. Então, quando ele chega no reino hominal, ele tem uma individualidade. Nos reinos inferiores da criação, não. Tá? O princípio inteligente se elabora nesses reinos. Liga por gentileza, está quente aqui. Vocês estão me entendendo isso? Ó, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Eu estou fazendo uma live, mas ela não tem a formalidade que deveria ter. Ela é bastante informal. Vocês podem me interromper, ó, não me entendi. Me explica isso. Pode fazer a pergunta que quiser. Se eu não souber, eu não respondo, tá? Se eu souber, eu respondo. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Não. Então, o espírito puro, que é o objetivo da vida, a vida tem um objetivo. A doutrina espírita clareou isso para a gente. Ela veio para dar um norte, porque as religiões não tinham esse norte. O quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu tenho que ir. Eu sou um espírito imortal, que estou num corpo. Eu sou um espírito que tem um corpo físico. O corpo vai morrer, mas eu permaneço vivo. Então eu estou aqui na Terra para progredir, lei do progresso. Crescer como espírito, crescer em moralidade, crescer em intelectualidade. A vida no corpo físico acelera esse processo de crescimento. Muitos estacionam. Muitos estacionam. A maioria, aí a gente vai ver reencarnação lá na frente, que a gente só vai entender justiça de Deus quando a gente entender, compreender reencarnação.
A maioria vai e volta e permanece estacionado. O espírito não retrograda, ele pode estacionar. Senão voltaria a ser uma árvore. Tem a teoria da metempsicose, que é uma teoria hindu, em que você pode nascer um macaco, nascer uma vaca, nascer um bicho qualquer até uma árvore. Isso é absurdo. E a doutrina espírita não comunga dessa ideia. Isso é uma ideia absurda. Então o ser humano vai nascer um pé de jaca, tem um pé de jaca ali, né? Destituído de lógica. Então, por mais vil que seja o homem, por mais criminoso que ele seja, é porque ele sempre foi criminoso. Ele só está numa roupa diferente, que é o corpo físico. Então o objetivo é a perfeição. De Deus nós viemos, criados simples e ignorantes, para Deus retornaremos, como espíritos perfeitos, ou espíritos puros. Está quente aí? Quer que ligue o ar-condicionado aí? Não? Estão entendendo isso? Perguntas? No question? No question. Então vamos lá. Aí ele continua aqui, ó. Vai, Raquel. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, para eles é a vida eterna que realizam no seio de Deus. Olha aí, a gente depois vai compreender o que é realizar a vida eterna no seio de Deus. Não é ficar tocando harpinha para Deus, não. É trabalhando. São os ministros de Deus, os espíritos puros. Eles trabalham e trabalham muito. Então eles não precisam reencarnar mais. Jesus é o espírito mais puro que já esteve na Terra. Hoje Jesus é um espírito puro. Ele não precisa reencarnar. E ele veio em missão à Terra. Ele não precisava encarnar na Terra. Aliás, ele não reencarnou, ele encarnou. Há uma diferença. Reencarnar é encarnar de novo. Certo? Refazer, fazer de novo. Então, reencarnar, encarnar de novo. Você encarna quando você chega a um planeta pela primeira vez. Você encarna quando você sai do reino animal e vem para o reino nominal. É a primeira vez que você encarna. Então Jesus encarnou, ele não reencarnou. Ele veio em missão. E teve uma missão. Ele veio trazer a lei de amor para todos nós. Então Jesus não precisa voltar à Terra. E não tem essa necessidade. A não ser que ele queira vir em missão. E ele passou por todas as fases que o ser precisa passar. Jesus foi um ser que habitou um planeta de provas e expiações? Sim. Jesus foi um ser que habitou um mundo primitivo? Sim. Então lá no Evangelho a gente estuda sobre a evolução dos mundos. Está no Evangelho. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes ou mundos divinos. E é equivalente aos habitantes desse mundo à categoria dos espíritos que lá irão habitar. Então, Jesus foi criado simples e ignorante. Sim, Jesus foi criado simples e ignorante, como todos. Não há predileção na criação, não há. A Gênese é um livro difícil, a gente ainda vai estudar a Gênese, mas vamos lá, ele fala sobre o tempo. Vamos imaginar que nós fomos criados aqui, num delta T qualquer. Lembra do delta T, lá na física? Tempo do ginásio. Numa variação de tempo qualquer. Jesus foi criado aqui. Nós fomos criados aqui. Não sabemos quando, né? Fomos criados aqui. O mundo hoje, nós estamos aqui. E o tempo anterior a Jesus? Quanto tempo tem o tempo?
O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Quanto tempo tem o tempo? O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Respondeu? Não, né? Não tem, o tempo não tem início, não tem fim. Sabe que eu fico numa dúvida? Assim como o espaço. Qual é o limite? Não tem limite, nem de espaço, nem de tempo. Então, e sempre Deus criou, continua criando. A gente não sabe como isso começou. Vai tirar a sua dúvida. Então, Jesus foi criado simples e ignorante, assim como nós. Ele é um irmão mais velho. Fala, Raquel. Na época de Jesus... Fala aqui no microfone? Pode falar. Na época de Jesus, a vida material era diferente. Não existiam as paixões e as seduções que a gente tem hoje com a evolução. Então, era mais fácil evoluir. Não, muito pelo contrário. Na época de Jesus, As tentações eram muito menores. A terra deixou de ser primitiva depois de Jesus. A brutalidade era enorme, é só você assistir esses filmes antigos. O egoísmo imperava, ninguém saía na rua desarmado, sempre tinha um crime toda hora. Era muito pior do que é hoje. Muito mais hostil na época de Jesus. Não, mas eu estou falando com relação às seduções. Hã? Estou falando com relação às seduções da vida material. Não, fala no microfone. Eu estou falando com relação às seduções da vida material. Mas a vida... Como não queriam? Não, eu falei que eu A não queria, eu falei própria que não existia. a Palestina era dominada pelos romanos. Eram outros valores também, né? Hã? Eram outros valores. Valores mais animalizados, muito mais animalizados. O atraso era muito grande. Você não tinha indústria, a Revolução Industrial vem há pouco tempo. Você não tinha indústrias, você não tinha tecnologia. E era a brutalidade, era a lei do mais forte. Que venham estudar o Obras Póstumas. Nós estudamos hoje, terça-feira, de 5 às 6, a gente estuda Obras Póstumas. Eu paro, de 6 às 7. Eu paro 10 para as 7. Obras Póstumas. E depois, 7 horas, o Livro dos Espíritos. Ali tem um estudo que Kardec fez, que ele fala das aristocracias. Ele faz um apanhado, a primeira aristocracia, aqueles que mandavam na terra, quem tinha o poder? Quem tinha o poder era o mais forte, era a lei do mais forte. Na época do Cristo era a lei do mais forte. O rei era guerreiro, ele tinha o exército dele, ele impunha pela força. Qual era a lei? A primeira lei, que já foi um avanço, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Antes nem isso tinha. Depois a aristocracia, e ela passava de pai para filho. Depois vem a aristocracia do dinheiro. Manda quem tem dinheiro. A gente já está deixando a força, olha como é que a gente está atrasado. É quem tem dinheiro, quem tem poder hoje, não é quem tem dinheiro, mas já está na transição. A transição. Porque a terceira aristocracia é quem tem inteligência. Na verdade, hoje, quem tem inteligência é quem manda. Se você tiver dinheiro e for burro, você perde tudo, né? Você tem que ter dinheiro e tem que ter inteligência. E a aristocracia do futuro será a aristocracia intelecto-moral. Aquele que tem moral e que tem inteligência. Então, na época de Jesus, ainda era o poder da força. Roma mandava no mundo inteiro e escravizava. Eles detestavam os romanos. Por quê? Tinha que pagar imposto. Você trabalhava, colheu 100, 50 era para Roma. Estou chutando aqui. 30 era para Roma. O cobrador de imposto podia cobrar 50, porque 30 era de Roma. Ele ficava com 20. Eles detestavam o cobrador de imposto. Então, e quem se negasse a pagar, era escravo, era morto. Então tinha que tomar. Então, era muito pior. Mas vamos aqui para o espírito puro, que é o nosso objetivo de vida.
Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas esta felicidade não é absolutamente a de uma ociosidade monótona vivida numa perpétua contemplação. Como nós dissemos, não fica lá tocando arpinha para Deus, né? Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. São os ministros de Deus. Aí quando a gente estava falando aqui do tempo, olha só, Deus está criando desde a eternidade. E o que é a eternidade? A gente também não sabe. E quem criou Deus? Foi o Deus, né? Então esse que é o Deus. Então Deus é incriado. Olha como nós estamos atrasados. Deus é incriado. Mas como é que pode uma coisa incriada e ser tão inteligente, ser inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas? Então, para não fundir a nossa cabeça, a gente vai entendendo o que dá para se entender e ir se melhorando como espírito. Está entendendo, Luana? Ou está difícil? Então tá bom. Continua aí. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoar e lhes designam sua missão. Assistir os homens no seu desespero, consintá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, constitui para eles uma suave ocupação. São designados algumas vezes sob os nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas seria muito presunçoso aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Entenderam? Pergunta? Então faz. Cada religião dá um nome, é o que ele está dizendo, são os arcanjos, são os serafins, são os anjos, são esses espíritos puros, nós temos como espíritos puros. Na pergunta 625 aqui do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o espírito mais perfeito que a Terra já teve? Deixa eu ver aqui, 625, vou fazer a pergunta como está aqui. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Responde os espíritos: Jesus. Vede Jesus. Então Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. O modelo é para ser seguido. Não, é o que nós falamos, um espírito puro, ele não precisa mais reencarnar. E quando ele encarna, é em missão, né? Quando ele encarna, ele vem em missão, né, se ele quiser vir. Nós vimos lá atrás, que a gente já está aqui na pergunta, está no início ainda. Quando a gente terminar o Livro dos Espíritos, a gente retorna desde a introdução. Os espíritos errantes são todos os espíritos que precisam reencarnar. O que é um espírito errante? É um espírito que está na erraticidade. Não é espírito que erra, é espírito que está na erraticidade. É o espírito que necessita tomar um corpo de carne, ele precisa retornar à carne. E os espíritos puros não são errantes. Entendeu? Então ele não precisa voltar à Terra. Alguma pergunta? Quando você fala, então, que nada é absoluto nessas escalas, e a gente vê que os imperfeitos existem alguns exemplos, a gente pode também dizer que esses nomes dos arcanjos, dos anjos, dentro da classificação de espíritos puros, é, de certa forma, alguma hierarquia, mesmo porque não é nada absoluto. Mas só tem uma classe. Ele colocou como espírito absoluto. Só que esse progresso, ele é ilimitado. Se ele fosse limitado, ele ia chegar a Deus. Ele nunca vai ser Deus. É igual uma dízima. 0,9999 você nunca vai chegar a 1.
Um é o absoluto, seria Deus. Ele nunca vai chegar. Ele só colocou essas 3 categorias. Se tem mais puro do que puro, não tem. Agora você pensa assim, Emmanuel diz que Jesus é o governador da Terra, do planeta Terra. Quem é o governador de Júpiter? Que dizem os espíritos ser um mundo muito mais evoluído do que a Terra. Quem é o governador do sistema solar? O responsável pelo sistema solar. O que é para cima, o que é para mais, a gente fica doido. O que é para baixo, se for para falar de espírito ruim, de imperfeito, é fácil a gente falar. Porque a gente já estagiou por lá e muitas vezes ainda bota um pezinho lá. Mas quando vai muito lá para cima, a gente não tem ideia. Você sabe o que é? Pensa bem no que Jesus disse. Aquele que te bater na face, oferecei a outra. Se te levarem a capa, dê também a túnica. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Amai os vossos inimigos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele deu o exemplo de tudo isso. E a gente não consegue fazer. Então, não dá para a gente entender nem a grandiosidade de Jesus, o tamanho de Jesus. Nós vamos fazer um encontro aqui em novembro sobre Jesus. O tema é o seguinte: Jesus é. E os guias aqui da nossa casa, o altivo, disse assim: nem nós conseguimos chegar perto de Jesus, tamanha a vibração dele, nem a gente consegue entender. Olha o quanto a gente tem que caminhar. Agora, a gente já encerrou, não vai dar mais tempo. Você acha que Deus ia criar um inferno? Uma ideia retrógrada, não tem como você acreditar no inferno. Se Deus é onisciente, porque Ele já sabe o que vai acontecer, então Ele ia criar alguém para o inferno. E Ele seria sádico. Não é de acordo com o amor que Ele possui. Então essa ideia do progresso é muito mais de acordo com a bondade e o amor de Deus do que a do inferno. É o lógico, né? Uma lógica. Por isso que está aqui no Evangelho. A fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Está aqui na página de rosto do Evangelho. Fé inabalável é somente aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então hoje a gente nem mais discute, porque a gente já viu lá no céu o inferno, ou vamos ver as refutações contra a ideia do inferno, da pena eterna. Até porque a vida não está somente na Terra. Nós temos muito que caminhar. Nós estamos num dos mundos mais atrasados, que é o mundo de provas e expiação. Nem no mundo de regeneração nós estamos. Então a gente tem muito ainda que caminhar. Tudo bem? Question? No question? Vamos encerrar então? Semana que vem a gente continua aqui. Não deu para ir muito mais porque vocês falam muito. A próxima questão é a questão 114. Progressão dos espíritos. Nós vamos ver a progressão desses espíritos. Vamos fazer a nossa prece então. Vai, Raquel. Deus nosso Pai, Senhor Jesus, Eurípides Bassanufo e tantos espíritos que estiveram conosco nesse estudo, nessa horinha de estudo. Agradecemos a oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais sobre o mundo espiritual, sobre a classificação, especificamente sobre a classificação dos espíritos. Agradecemos a oportunidade de termos mais material para refletirmos,
avaliarmos sobre as nossas atitudes, sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e amadurecermos, e crescermos e evoluirmos como espírito, que é o nosso propósito aqui na Terra. Pedimos então a permissão a Deus, a Jesus, a Eurípides e a tantos outros espíritos que estão aqui conosco para darmos por encerrado mais uma aula do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Em nome do amor, terminamos o nosso estudo. Graças a Deus.